E aí galera, beleza? Vamos trocar uma ideia hoje sobre o fundo HCTR11, tá? É um fundo que vem aí perdendo muito valor de mercado. Já trouxe 2 vídeos dele aqui no canal, onde eu explico um pouco mais do portfólio do fundo, né, as alocações, mas esse vídeo especificamente eu quero dar um destaque maior para a questão da inadimplência do fundo, tá? Então eu planilhei aqui algumas informações importantíssimas para que você entenda o perfil da dívida, né, o perfil dessas inadimplências dos CRIs e avalie, né, por conta própria, é claro, se o risco desse fundo já está precificado na cotação de hoje, beleza? Lembrando sempre que esse vídeo, pessoal, não é uma recomendação de investimento. Vocês sabem, eu trago aqui uma análise dos números, né, dos resultados dos fundos imobiliários e de outros investimentos, e a minha ideia aqui não é recomendar, é apenas demonstrar para vocês o que está acontecendo, beleza? Último recadinho, se de alguma forma esse conteúdo agregar valor a você, trouxer algum tipo de conhecimento que você não tinha ainda, considere se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo para impulsionar ainda mais a gente a crescer e quem sabe atingir o maior número de pessoas aí, beleza? Antes da gente ver o relatório gerencial e especificamente o perfil de inadimplência, eu quero mostrar para vocês alguns indicadores que eu acho importante, tá? Primeiro, a gente está falando de um fundo de 4 anos de existência, ou seja, um fundo recente ainda, né? Tem muito a se provar, sobretudo após as últimas movimentações da gestão, né? As últimas não, né? As movimentações que foram feitas lá em 2020 e 2021, com a aquisição do circuito de compras, do fundo XBXO11, né? Que a gente já conversou nos outros vídeos, que diz respeito, né, à Feira da Madrugada, ou seja, um CRI bem controverso, bem polêmico, né, que a gente precisa levar em consideração. Então o fundo tem muito a se provar nesse sentido. Ele tem um market cap avaliado em 1,9 bilhão, tá, de reais e uma representatividade do IFIX de 2,03. Interessante, né, uma representatividade até que alta para esse fundo aqui. Bom, aqui a gente tem a distribuição por ativo, né, percebam que ele tem uma boa parte alocada em outros fundos imobiliários, 21% do PL e 78% em papéis, né, 1% aqui em caixa. Agora, eu quero chamar a atenção para vocês, especificamente para 2 colunas, tá? Uma que me parece um tanto quanto positiva, avaliando o fundo, e uma que claramente não é tão legal. Primeiro, a questão do patrimônio líquido. Percebam que os fundos, em geral, né, os fundos de papel tiveram uma queda acentuada no seu patrimônio líquido em virtude aí da subida da taxa de juros, né? Natural que isso aconteça, afinal, os fundos investem em CRIs, né, que estão atrelados aí à NTNB. Só que nesse caso específico do HCTR11, percebam que apesar dele estar estagnado aí no 2,6 bi de patrimônio líquido, ele não teve nenhuma queda tão brusca quanto outros fundos tiveram, né, como o DEVA, o RPR, RBRR, enfim, tantos outros fundos de papel. Ele está estagnado, como eu já falei para vocês, nesse 2,6 bi, porém aí teve uma variação bem pequena nos últimos meses. Então, desse ponto de vista aqui, acaba sendo um pouquinho interessante, beleza? Agora, o que de fato é bem ruim nesse fundo e que chama a atenção é o fluxo financeiro total descontado, que basicamente é o valor que o fundo tem distribuído além do seu resultado financeiro. Até certo ponto, pessoal, é normal o fundo distribuir um valor acima do seu resultado financeiro, porque ele pode utilizar parte do lucro contábil na hora de computar o valor a ser distribuído, tá? Isso é comum. Só que no caso do HCTR11, a gente percebe que vem acontecendo de maneira constante, né? Desde aqui de junho de 2021, ele vem aí distribuindo um valor financeiro, aliás, um valor acima do seu resultado financeiro. Isso acontece muito em virtude, sobretudo aqui em 2022, né? Quando chegou a menos 56,1, devido à deflação que nós tivemos, né? Então acabou impactando bastante o fundo, como outros fundos também, né? E aí o fundo teve que usar parte da sua reserva e distribuir parte do lucro contábil também para poder manter o nível de dividendo pago. Então isso aqui é algo que chama atenção, sim, beleza? Bom, sem mais delongas, vocês sabem que eu não gosto de fazer vídeos aqui para enrolar, tenho diminuído inclusive a duração dos vídeos aqui do canal, vamos lá. Eu destaquei algumas questões, né? Aqui o início do fundo das informações que a gente já comentou anteriormente, só a questão da taxa, que a gente vê que é uma taxa até um pouquinho alta, né? 0,21 de administração, controladoria e custódia e 0,99 de gestão, né? Então a gente está falando aí de uma taxa de 1,20%, uma taxa um pouquinho salgada. E o que me incomoda bastante é a questão da taxa de performance desse fundo, que é um fundo high yield, ou seja, é um fundo que está exposto a mais risco e tende a entregar rendimentos maiores, está atrelado ao benchmark do CDI. Né? 100% do CDI, ainda que hoje o CDI esteja muito alto, ou seja, atingir essa marca aqui hoje seja talvez não tão ruim, mas a gente sabe que a taxa de juros não deve permanecer por muito tempo no patamar que está hoje. Então eu vejo que um fundo desse, com esse risco, né, com essa possibilidade de retorno, estipular um benchmark tão pequeno,
eu vejo muito aqui possibilidade do fundo estar apenas nivelando por baixo para poder sempre estar computando essa taxa de performance, tá bom? Então eu acho isso aqui bem ruim. Aqui eu destaquei também o número de cotistas, né? Apesar de todos os problemas do HCTR, ele ainda é um fundo com uma base bem grande de cotistas, 208 mil cotistas. Aí eu fiz alguns destaques aqui no comentário da gestão. Este mês, a fim de manter a distribuição no mesmo patamar, o fundo utilizou R$130 mil da reserva de lucros, uma queda de 97% em comparação com o utilizado no mês anterior. E espera-se que a retomada do IPCA afete positivamente o fluxo de recebimentos. Então perceba, né, o que eu comentei anteriormente, o fundo vinha utilizando muito a reserva de lucros que ele possuía. Inclusive no DRE, que eu já vou mostrar para vocês, a gente vai conseguir visualizar de um modo um pouquinho mais fácil, tá? E isso compromete também o que a gente viu aqui, né, o fluxo financeiro líquido, tá? Então, importante essas informações estarem casadas como de fato estão, beleza? Só um detalhe, pessoal, esse relatório gerencial é de dezembro, tá? Não é o de janeiro. Em janeiro, o fundo já anunciou a distribuição de R$1 por cota, ou seja, houve uma redução em relação ao mês de dezembro. Em dezembro, o fundo distribuiu R$1,10, tá? Então, inclusive, essa última divulgação de R$1 realmente pegou muita gente de surpresa aí, porque esperava, né, com a retomada do IPCA, um aumento dos rendimentos, mas não foi o que de fato aconteceu, tá? Inclusive, é um dos motivos que fez com que a cota derretesse aí nessa última semana, beleza? Descendo aqui, eu fiz alguns destaques sobre os fundos que esse fundo investe, né? A gente tem o SRVD e eu destaquei o seguinte, ó, em novembro, os empreendimentos do Gramado Parks apresentaram um aumento de 50% nas vendas líquidas em relação ao mês anterior, que totalizaram R$26,6 milhões, resultando em um VGV líquido acumulado de 344 milhões em 2022, crescimento de 32% com relação ao mesmo período em 2021. Então, assim, eu vejo que esse fundo especificamente, né, o SRVD11, é um fundo que o HCTR investe, ele tem melhorado a sua performance, tá? Eles têm conseguido aí aumentar a questão das vendas, né? Isso eu vejo com muito bons olhos para o HCTR. Agora, em relação ao fundo polêmico, né, o XBXO11, tá? Eu destaquei aqui um comentário que eu quero ler junto com vocês. Em dezembro de 22, a ocupação do Boulevard, principal acesso do empreendimento, atingiu 90% e o pavimento térreo 89%. A crescente ocupação desses dois ambientes tende a atrair um fluxo maior de público e acaba refletindo também em uma maior atratividade dos boxes nos andares superiores pela maior parte de movimentação no complexo, além de ajudar também na divulgação do shopping e cada vez mais pessoas passarem a considerar a Feira da Madrugada em suas rotas de compras. A receita de aluguel fechou o mês com 4,4 milhões, crescimento de 15% em relação a novembro de 22. Detalhe importante, influenciada principalmente pelo maior número de parcelas pagas. O fluxo de ônibus, vans e carros seguem crescendo gradativamente mês após mês. Em dezembro de 22, devido à sazonalidade, pessoal, isso aqui é importante, sazonalidade positiva das compras de final de ano, o fluxo total de veículos foi de 23.911, um salto expressivo de 104% em relação ao mês anterior. Então a gente percebe que apesar dos pesares, né, e coloque pesares nisso, o XBXO11 aparentemente está melhorando, tá? Tem conseguido aí alocar mais boxes, né? Tem trazido maior fluxo de movimento para essa feira da madrugada. A gente sabe, inclusive o próprio gestor fez questão de destacar que a sazonalidade influenciou positivamente essa situação, né? Porque tiveram muitas compras de fim de ano, o famoso rally natalino. Mas assim, eu esperava um resultado muito pior desse fundo, então desse ponto de vista não foi tão ruim não, viu? Bom, descendo mais um pouquinho aqui, aí vem um ponto bem importante, pessoal. Foi aprovada no mês a reestruturação do CRI Loteamento Goiás. A reestruturação se deu devido à piora no cenário econômico com o aumento da inadimplência da carteira de recebíveis. Tá? Então destaquei mais umas coisinhas. Ó. A reestruturação definida em assembleia, onde participaram todos os investidores do CRI, deliberou alguns temas conforme detalhado a seguir. Primeiro, aumento do prazo da operação em 56 meses. 2. Alteração da taxa de IGPM mais 9,25% ao ano para uma taxa pré-fixada de 10% ao ano, mantido no saldo devedor toda a correção acumulada do IGPM no período. Então vejam que teve uma mudança drástica aqui, né, na correção desse CRI, passou a se tratar de um CRI pré-fixado com 10% ao ano. Num primeiro momento a gente pode achar ruim, né, porque se a gente for somar o IGPM mais esse cupom fixo de 9,25%,
provavelmente nós passaríamos de 10% ao ano. Contudo, né, nós estendemos aí a duração desse CRI em 56 meses. Então, ao longo do tempo, existe uma tendência de um recebimento maior nessa situação, né? E aqui no finalzinho, né, ele destaca que apesar dessa operação estar formalmente adimplente, eu já vou comentar com vocês um pouquinho sobre esse CRI, entendemos que ocorreu uma piora no risco do crédito, tá? A exposição total do HCTR nesse CRI é baixa e representa aproximadamente apenas 2,64% do PL. Gente, 2,64% em um CRI, fosse aí um CRI com um risco de crédito menor, beleza, mas é um CRI extremamente arriscado, tá? Então isso aqui tem que ser levado em consideração também. Pessoal, destaquei aqui algumas situações do DRE, tá? Antes da gente ver a parte em amarelinha aqui, eu queria só comentar com vocês a questão da reserva, né? Percebam que o fundo, ele teve que usar aí no mês de setembro, outubro e novembro, muita reserva para poder manter R$1,10 de distribuição por cota. Perceba, em setembro foi de 7,5 milhões, outubro 7,1 milhões e novembro 4,2 milhões, né? Em dezembro, eu comentei, né, ele acabou utilizando R$130 mil apenas, ou seja, teve uma redução significativa em relação ao mês anterior. E era para ter mesmo, né, gente? Uma hora essa reserva vai acabar e o fundo precisava respirar um pouco, precisava ter um caixa um pouquinho melhor, uma receita um pouquinho maior. E foi o que aconteceu de fato em dezembro. Vejam que ele saiu aí de 18 e 21 para 26 milhões de receitas em dezembro. Então o fundo teve um fôlego aqui, conseguiu utilizar menos do seu lucro, aliás, da sua reserva de lucro, para manter o patamar de distribuição, que foi de R$1,10 no mês de dezembro, e dar uma respirada, né? O fundo estava muito sufocado aí com os últimos meses, com a performance dos últimos meses. Porém, né, o fundo, a gente comentei no comecinho do vídeo, o fundo já anunciou R$1 de distribuição em janeiro. Então a gente precisa aguardar esse relatório de janeiro para entender o que aconteceu aqui, para o fundo não conseguir manter nem o R$1,10 que ele vinha mantendo nos últimos 3 meses. Talvez aqui a receita tenha vindo menor, talvez ele não tenha tido aqui reservas de lucro para poder utilizar, talvez ele tenha zerado essa questão das reservas, né? A gente precisa aguardar para entender o que aconteceu com o mês de janeiro, beleza? E para finalizar, gente, vamos conversar um pouquinho aqui dos CRIs desse fundo, tá? Das inadimplências do CRI desse fundo. Eu destaquei aqui embaixo, em amarelinho, e eu vou deixar o PDF aqui embaixo, caso vocês tenham interesse em ver esses destaques que eu fiz, em relação à inadimplência de todas as operações desse fundo. Então eu destaquei aqui todos que estão com mais de 2% de inadimplência. Então ele está com o amarelinho aqui, né? 2,76, 6,33, 4, 3 e assim por diante até o final do relatório, tá? Então vejam, ó, tô descendo página por página aqui, ó. Vejam que todas as páginas a gente vê que existe uma inadimplência consistente nos CRIs desse fundo. E aí, galera, eu resolvi fazer o seguinte para facilitar o entendimento de vocês. Eu planilhei todas as inadimplências acima de 4%. E fiz o seguinte, peguei aqui qual era o CRI em questão, né? Por exemplo, aqui o CRI Araguaína Park, 4,02% de inadimplência, detalhe, acumulada, tá? A inadimplência acumulada. E aí eu fui lá em cima, né, onde a gestão destaca aqui os CRIs e verifiquei qual que era a proporção do PL que esse CRI específico detinha. E o que eu fiz? Eu planilhei essas informações aqui. Então quero que vocês percebam o seguinte, a gente está falando aí de 13 operações com mais de 4% de inadimplência. E eu destaquei aqui, coloquei em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor, não em relação à inadimplência, mas em relação à porcentagem do PL que o CRI representa. Então, por exemplo, esse CRI Gran Viver, ele tem uma inadimplência de 8,5% acumulada e representa 3,16% do PL. É uma representatividade muito alta, né? E uma inadimplência mais alta ainda. Então veja, apesar dele não ser o maior inadimplente dessa listagem aqui é o CRI Itaperapuã, tá? Com 18,81% de inadimplência. Porém, ele representa uma parte muito menor do PL do que o Gran Viver representa. Então por isso que eu achei mais interessante ordenar aqui pela porcentagem do PL e não pela inadimplência acumulada, tá? E aí, galera, vindo aqui para o resultado final, eu fiz só uma média aqui desses 13 CRIs, né? Então a gente tem uma média de 8,19% de inadimplência, né, desses 13 aqui, e a porcentagem do PL é o que chama atenção. Então veja, 9,04% de todo o PL do fundo HCTR11, ou seja, dos 2,6 bilhões de reais, estão com uma inadimplência acima de 4%. Isso aqui, infelizmente, é muito ruim. E se a gente for olhar aqui o quanto que isso representa do PL, né, só fazendo uma multiplicação pelo PL total, a gente vê que
Esses CRIs que estão aparentemente com problemas, né, são CRIs mais complicados, mais delicados, eles representam 242 milhões de reais, gente. É muito dinheiro, tá? Quase 10% do PL, com mais de 4% de inadimplência, é um detalhe que a gente precisa ficar de olho, a gente precisa acompanhar e mais do que justifica a queda brusca que esse fundo teve nos últimos meses. Então, somando o risco de todas as operações que eu estou mostrando para vocês e também somando ao fato do rendimento estar caindo, a gente percebe que o custo-benefício desse fundo acaba ficando prejudicado, porque a gente passa a ter um risco muito alto de crédito, ou seja, de uma inadimplência muito alta e um retorno muito baixo, né? Porque a ideia do investimento em renda variável é a gente sempre ponderar entre o risco e o retorno. Se o risco é muito alto, a recompensa também precisa ser alta. E nesse momento, o risco que o HCTR tem não é proporcional ao retorno que ele está entregando, tá? Então, assim, existe uma outra questão também, que é a questão do valor patrimonial dele, né? A gente pode ver aqui no Status Invest como ele está extremamente descontado, né? No pregão de hoje, 13 de fevereiro, ele fechou a R$ 90,48. Ou seja, em relação ao valor patrimonial por cota, ele está com um desconto de 25%. Gente, isso aqui é muito alto, tá? Um desconto muito relevante. Então, assim, fica a critério de vocês avaliar se esse desconto já justifica o risco que ele está expondo os seus investidores, né? Lembrando sempre que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, beleza? Galera, se esse conteúdo agregou valor a você, considere se inscrever no canal, dá aquela moral pra gente crescer e bater aqui os 2.000 inscritos, beleza? Valeu!